E aí galera, aqui é a Carol, bem-vindos ao Asus Brasil ROIC. E acredito que vocês já viram que temos aqui algumas fitinhas RGB. Então hoje a gente vai falar um pouquinho de algumas coisas mais técnicas do RGB em si, do header RGB. Então se você talvez não saiba qual que é a diferença de RGB e ARGB, fica até o final e descobre junto com a gente. Claro, né? Depois se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like, compartilha com seus amigos e mata muito no CS. Bora pro vídeo! Então vamos começar. Você sabe distinguir entre essas duas fitinhas aqui? Qual delas é ARGB e qual delas é RGB normal? Vamos lá! Primeira coisa que a gente tem é a ficha técnica de cada uma delas, porque eu adoro falar dessas coisas, né? Quando a gente fala de RGB, o RGB convencional, ele vai ter 12 volts e 4 pinos. Um pino vai ser a voltagem da cor azul, um deles vai ser a cor verde e um vai ser a cor vermelha, red, green e blue, beleza? E o outro vai ser o fio terra, né, pra gente fechar o circuito. Quando a gente fala de ARGB, vão ser 3 pinos, um deles sendo o pino de energia, um deles sendo o pino de dados e um sendo o negativo. E ele só precisa de 5 volts para funcionar. A gente tem essa diferença e basicamente a gente vai tratar como sendo o RGB normal, o modo analógico de fazer a cor, de criar a cor, e o ARGB é um jeito mais digital, porque a gente tem um pino que recebe simplesmente qual que é o código da cor e ele executa a cor. Quando a gente tem uma fita dessas aqui, essa aqui no caso sendo a RGB normal, a RGB normal ficou estranho, tá? É o RGB normal, tá? A fita RGB normal. A gente não tem um controle individual de cada um dos LEDs, ou seja, a gente tem agora essa corzinha mais rosa e se a gente definir uma cor azul, toda a fita vai ficar azul. Quando a gente fala do ARGB, a gente consegue trocar a cor, como vocês podem ver, a gente tem um amarelo crescente aqui, e mais pro final da fita tava numa cor mais vermelha. E ele vai trocando, a gente tem um controle individual de cada LED conseguindo fazer, desligando todos os LEDs, acendendo um específico. A quantidade de efeitos e o controle em si que a gente tem de cada um dos LEDs e da cor específica de cada um deles é muito mais específico, muito mais detalhado. Mas isso tudo é muito bonito, a teoria é maravilhosa, mas e na prática? Como que a gente vai fazer isso no nosso PC, que é o nosso amiguinho, namorada de alguns? Eu sei, mas fica tranquilo que o segredo tá guardado. Quando a gente fala do nosso computador e a gente quer fazer essa configuração toda, nós temos duas opções. Vou colocar aqui duas opções, você tem outras aí na sua casa, mas para a gente conectar no computador e fazer a configuração pelo nosso sistema operacional, sem nenhuma gambiarra maravilhosa, a gente vai ter a opção de conectar direto no header da nossa placa-mãe, ou seja, a fita RGB no header RGB de 12 volts e a fita ARGB no header Addressable RGB, ou RGB endereçável em português, de 5 volts. Você não vai conseguir utilizar se você inverter, se você colocar a RGB, você não vai conseguir conectar no header de RGB e vice-versa. Então você precisa ter uma placa-mãe ou você precisa comprar a fita que tem suporte que a sua placa-mãe suporta para você poder fazer a utilização aí desse sistema. Mas se a sua placa-mãe não tiver nenhuma conexão de RGB, você ainda tem a opção de comprar um controle que suporte aí a fita que você quer, ou a RGB ou a ARGB. E aí, com esse controle, você conecta na sua placa-mãe e aí consegue fazer essa gestão utilizando o software desse controle. No caso, a gente tem o ROG Aura Terminal, que faz isso. Então, se você tem uma placa-mãe que não tem esse suporte, você compra um controlador e conecta todos os dispositivos, seja fã, seja fitas RGB, no controlador. E outra coisa que é legal, assim, falando nessa parte de controlador ou de hub, é que as placas-mãe, dependendo da quantidade de RGB que você quer colocar no seu setup, talvez mesmo a sua placa-mãe tendo os conectores, os headers, talvez não seja suficiente para a quantidade de RGB, de fitas, de fãs, etc. que você quer colocar. Então sempre tem a opção de você adicionar mais um controlador
para conseguir conectar todos os RGBs e ter essa eficiência. Então, se por acaso você ainda não sabia qual que era a diferença e por que a RGB é muito mais legal e muito mais interessante, porque os efeitos são muito mais bonitinhos, agora você sabe. E obviamente, né, o RGB tá aí para ser usado e para colorir a nossa vida. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like e até a próxima!